Olá, tudo bom com você? Espero que você esteja bem, você, sua família, todos os seus. Eu espero que vocês estejam tendo um dia abençoado. Eu espero que a paz que excede todo entendimento, vinda de Jesus, seja sobre a vida de vocês. Todos vocês que ouvirem essa palavra, que virem a esse vídeo, que essa paz esteja enchendo o coração de vocês e trabalhando no seu interior, no seu espírito, na sua alma, deixando vocês em paz. Uma paz que vocês não entendem, mas que é Jesus trabalhando e dando a certeza de que Ele está no controle de tudo, de que Ele está guardando todas as coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você está fazendo para passar por esses tempos difíceis que nós estamos passando? O chamado tempo de crise. Porque na realidade, nós vivemos em crise, né? A palavra de Deus ela é clara. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflição, mas que nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu ao mundo, venceu todas as aflições, venceu todas as crises que se chegaram a ele. E o que você tem feito? Seja você cristão, seja você não cristão, o que você tem feito para passar por esses tempos em que nós estamos passando? Esses dias atuais, essas tribulações atuais, a carestia das coisas, a falta de muita coisa. O que você tem feito para passar por esses dias? Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido a atitude da sua alma, do seu coração? O que tem passado pela sua cabeça? Queria ler com você o texto que está no livro de Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. E esse texto ele vai nos dizer alguns passos que nós podemos tomar para passar por esses tempos, por esses períodos difíceis e buscarmos confiar que Deus está no controle de tudo verdadeiramente. Para que nós possamos buscar fortalecer a nossa fé e acreditar que Deus está cuidando de todas as coisas. A palavra de Deus ela nos diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto, o profeta Isaías, ele tem uma visão do trono de Deus, aonde Deus se assenta, onde ele é adorado, engrandecido, exaltado. E nessa visão que ele tem, ele vê uma situação, e essa situação que o profeta Isaías vê, nós podemos dividi-la em 3 passos.
3 passos que podem nos levar a ter uma atitude para poder passar por esses problemas que nós estamos passando, por esses dias maus que nós estamos passando atualmente. E é isso que eu queria chamar a sua atenção. Se nós observarmos do versículo 1 até o 3, nós podemos ver que na crise nós precisamos olhar para cima, para Deus, para o trono de Deus e saber que Deus reina. Saber que Deus continua reinando, que Deus continua no controle de todas as coisas. Nós vemos aqui que o profeta Isaías, ele vê que no versículo 2 ele fala que acima do trono de Deus estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia de sua glória. Nós vemos aqui que Deus, ele continua reinando. Deus, ele não nos desamparou. Deus, ele não virou as costas para nós. Deus, ele continua no controle, no domínio de todas as coisas. Nós precisamos entender e acreditar que todas as coisas que nós estamos passando, elas têm um objetivo determinado por Deus. Nós estamos vivendo dias em que estão sendo desmascarados todas aquelas pessoas que sempre nos enganaram no meio político, no meio jurídico, no meio empresarial e inclusive e principalmente dentro das igrejas. E eu não estou falando apenas das igrejas evangélicas. Sabe, nós estamos passando por um tempo onde Deus vem descortinando, vem desmascarando, vem mostrando, trazendo à tona aquilo de pior que existe no nosso país. Em termos de moral, em termos de corrupção, em termos de destruição dos valores da família, sabe? Todas essas coisas estão vindo à tona e nós estamos vendo, o que é mais importante nisso tudo, é que nós, como povo, nós estamos vendo os personagens que estão fazendo todas essas coisas. E é interessante que as pessoas, elas estão tendo tanta certeza da sua vitória, elas estão tendo tanta certeza de que elas conseguiram o poder, de que elas conseguiram o mandar, que elas estão falando as coisas abertamente, elas estão dando as suas opiniões abertamente, elas estão retirando as máscaras e demonstrando quem realmente elas são. E isso tudo provém de Deus. Isso tudo é Deus colocando a mão e descortinando e trazendo à tona, trazendo à realidade todas as coisas que estão sendo desmascaradas. Tudo aquilo que não presta. Sabe, Deus está preparando para o nosso país um tempo de limpeza. Nós estamos para ver um tempo onde vai haver uma limpeza geral, onde várias áreas serão limpas, as pessoas vão ser retiradas daquelas áreas porque são corruptos, porque são indignos de estarem naquele lugar. E nós precisamos passar por essa crise, por esse tempo de dificuldade, para que nós possamos entender que é a mão de Deus que está trabalhando nisso.
para que nós não venhamos mais tarde a atribuir isso ao fulano de tal ou ao ciclano de tal. Não, nós temos que entender que é a mão de Deus que está nessas coisas. Deus continua reinando. Deus continua no controle de todas as coisas. E esse é o primeiro passo para que nós possamos passar por essa crise. Se nós observarmos do versículo 4 ao versículo 7, nós vamos ver que na crise nós precisamos olhar para dentro e saber que precisamos da misericórdia de Deus. Veja bem, o primeiro passo é olhar para cima e ver que Deus está no controle, que Deus está reinando. O segundo passo é olhar para dentro e saber que nós, como pessoas, como filhos de Deus, que somos falhos, que somos pecadores, que também erramos. E muitas vezes nós estamos esticando o dedo e colocando o dedo e julgando pessoas de coisas que nós também já fizemos. Nós estamos postando nas redes sociais coisas que nós fizemos no passado e agora nós estamos condenando em outras pessoas. Então, o segundo passo é nós olharmos para dentro de nós e vermos que nós precisamos da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Se nós lermos do versículo 4 até o versículo 7, nós vamos ver o seguinte: ao som das vozes daqueles serafins, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Veja bem, essa passagem ela está nos trazendo exatamente o maior problema que nós estamos tendo hoje no nosso país, no mundo, que são as fake news, a propagação de mentiras. A propagação de mentiras falsas que muitas vezes nós recebemos em nossas redes sociais e não nos damos nem a preocupação de saber se aquilo é verdade ou é mentira. Nós já saímos postando e compartilhando e distribuindo para outras pessoas. Muitas vezes difamando pessoas que não falaram aquilo que foi dito. Muitas vezes compactuando e compartilhando de mentiras. Mentiras dadas por canais pagos. E nós estamos propagando isso. Esse texto fala que nós somos pessoas de lábios impuros. Apesar de, na época do profeta Isaías, não existir as redes sociais, não existirem aplicativos de conversas, as coisas eram propagadas através dos lábios. Hoje elas são propagadas através dos dedos, através daquilo que nós postamos. E nós precisamos que o anjo venha com uma brasa e toque nos nossos dedos, nos nossos lábios, nos nossos smartphones, nos nossos aparelhos de celular. Porque nós estamos compartilhando coisas que não são verdade e estamos participando de calúnias, de mentiras.
Nós precisamos entender, olhar para dentro de nós e pedir a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Sabe, a coisa mais difícil que tem hoje em dia é você receber uma mensagem de bênção. É você receber uma mensagem de coisa boa. É você receber uma mensagem de bom dia sem antes ter recebido 20, 30, 40 mensagens de xingamentos e desejos de morte para as pessoas que estão comandando hoje o nosso país. Nós estamos fazendo exatamente o que as pessoas em geral estão fazendo. Estamos fazendo a mesma coisa. E a palavra de Deus ela é bem clara, que da minha boca não saiam palavras torpes, mas saiam aquilo que edifica, aquilo que traz crescimento, aquilo que traz engrandecimento, aquilo que abençoa. Nós não temos visto bênçãos sendo compartilhadas. E 90% das coisas que são compartilhadas hoje em dia pelas redes sociais são mentiras, são fake news, são coisas que não são verdades, que trazem prejuízo à atual situação, ao atual momento, à atual conjuntura que nós estamos passando. Nós precisamos olhar para dentro de nós e entender que nós precisamos da misericórdia do Senhor em nossa vida. Nós precisamos da misericórdia de Deus em nós. Nós precisamos, quando nós estamos diante de alguma coisa que nós vamos postar, nós precisamos pensar o seguinte: se Jesus estivesse aqui com esse celular na mão, será que ele mandaria isso aqui para frente? Será que ele propagaria essa palavra? Eu creio que não. O terceiro passo, nós já vimos o primeiro passo, olhar para cima e ver que Deus reina. Ver que Deus está no controle de tudo. O segundo passo, olhar para dentro e ver que nós precisamos da misericórdia do Senhor para que nós possamos trazer bênçãos à nossa vida, para que nós possamos ser canais de bênçãos e transmitir às pessoas essa certeza que nós temos de que Deus reina, de que Deus está no controle de tudo, de que todas as coisas que estão acontecendo têm um propósito, um objetivo claro, determinado por Deus. E se nós lermos o versículo 8, nós vamos ver que na crise nós precisamos olhar para fora e ouvir o desafio de Deus e ver a necessidade do mundo. Olhar ao nosso redor e ver como as pessoas estão precisando da palavra de Deus para que elas sejam bênçãos, para que elas tenham esperança, para que elas se coloquem numa posição de otimismo, de que essa situação, esses dias, essa situação atual vai passar. Nós precisamos entender e colocar dentro da nossa cabeça, no nosso coração, de que o Brasil pertence ao Senhor Jesus e que Deus tem um projeto e um plano especial para o nosso país. Deus tem um projeto e um plano especial para as pessoas que moram no nosso país. Mas para isso tem que haver uma limpeza, para isso tem que se retirar o joio do meio do trigo. Para isso nós precisamos passar por aquilo que nós estamos passando. Gente, o destino final é bênção, mas nós precisamos passar pelo processo.
E tem muita gente que está se desesperando e não está conseguindo passar pelo processo. Está ficando pelo caminho, se contaminando, se permitindo entrar no jogo do inimigo e se contaminar com as coisas ruins que ele está lançando sobre nós. O versículo 8, ele fala o seguinte, olha só que interessante. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Quem vai ser aquele que vai levar a palavra de esperança para esse povo? Quem vai ser aquele que vai dizer para esse povo que eu continuo no controle? Que eu estou no controle de todas as coisas, eu sei o que está sendo feito. E o profeta Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Permita que eu faça essa diferença, que eu leve essa palavra às pessoas. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser essas pessoas. A palavra de Deus diz que aquele que já entregou a sua vida para Jesus é sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos ser esse sal, essa luz, para fazer a diferença, para trazer às pessoas aquela palavra de bênção, aquela palavra de esperança, aquela palavra de ânimo. Existem várias pessoas que estão entrando em depressão por causa da situação que nós estamos passando. E cada dia mais se recebe mais lixo pelas redes sociais, e isso vai nos trazendo cada vez mais para o fundo do poço, para uma situação de depressão, de raiva, de ódio. Não se propaga mais o amor, não se propaga mais as bênçãos, as boas coisas. E Deus está nos chamando, meu querido, minha querida, para ser aquele que vai fazer a diferença, que vai levar a esse mundo, a essas pessoas desesperadas, a palavra de Deus, a palavra de esperança. Eu quero ler com vocês um texto que está em Provérbios, no capítulo 6, versículos do 16 ao 19. E esse texto, ele me diz o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os seus irmãos. Há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta. Em outra versão diz: 7 coisas que sua alma abomina. E quantos de nós estão fazendo todas essas coisas que estão aqui? Ou pelo menos algumas delas. Sendo testemunha falsa, espalhando mentira, provocando discórdia entre os irmãos, tendo uma língua mentirosa, porque todas as vezes que nós propagamos em nossas redes sociais e pelos nossos aplicativos, que nós propagamos uma coisa que não é verdade, nós estamos tendo a língua mentirosa, tanto quanto aquele que fez a notícia, tanto quanto aquele que começou a compartilhar. Nós estamos sendo coniventes. Meu amado, minha amada, eu quero te chamar a uma reflexão.
Mais vale levar amor do que o ódio. Mais vale compartilhar coisas boas do que coisas ruins. Eu não estou dizendo que nós temos que ser alienados, não. Nós temos que estar por dentro daquilo que está acontecendo, sim. Mas nós não podemos perder a nossa salvação e a nossa comunhão com Deus por conta dos problemas que estão acontecendo. Nós precisamos nos manter diante de Deus, com a comunhão do Espírito Santo, mantendo um relacionamento com o nosso Jesus Cristo, falando sempre a verdade e proclamando sempre o amor. A palavra de Deus, ela nos diz que nós não podemos dever nada a ninguém, a não ser o amor de Deus. Nós temos que proclamar e dividir e espalhar o amor de Deus. Que a partir de hoje, a partir do momento que você ouvir essa palavra, que você possa contribuir com aqueles que querem justiça, que querem que as coisas voltem ao seu normal, mas que não vão perder a ternura, o amor de Deus por conta disso. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre a sua casa, a sua família, sobre todas as pessoas que te rodeiam e que você ama. Que você seja tremendamente abençoado, que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, preencha todo o seu ser e permita que você tenha essa paz, esse refrigério, essa vontade de pregar o amor, de pregar coisas boas, de compartilhar coisas boas. Que o Espírito Santo te guie a compartilhar coisas boas, bênçãos, boas notícias, boas novas, porque foi para isso que nós somos chamados. Nós somos comissionados por Jesus para pregar o Evangelho, fazer discípulos em todas as partes do mundo. Pregar o Evangelho. Glória a Deus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder nos ajudar, assine o canal para que essa palavra chegue a muitas outras pessoas, não só essa, mas os demais vídeos de reflexão e evangelismo que tem nesse canal. Coloque aqui os seus comentários, me diga o que você achou dessa palavra, desse vídeo, o que nós podemos melhorar. Mas seja um missionário. Pegue essa palavra e distribua a todos os seus contatos, distribua nas suas redes sociais. Seja uma bênção, seja um missionário do Senhor. Amém? Glória a Deus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.